Mas vamos dar sequência agora. E agora eu tenho uma coisa muito especial para fazer aqui nesse palco, porque eu quero chamar a Brenda Kutinicas Gudin para estar aqui com a gente, para poder apresentar como você prepara a sua startup para receber investimento. A Brenda é parte do time da Anjos do Brasil. A gente não faz nada sozinho, e agora a gente tem um time, como eu sempre falo para eles, o melhor time do mundo. E a Brenda vai compartilhar isso com vocês. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela SPM e mestre em Marketing e Comunicação pela ESEI International Business School de Barcelona. Com experiência no ecossistema de marketing e inovação, atualmente é responsável pelo relacionamento com empreendedores e parceiros da Anjos do Brasil, atuando com atração e seleção de startups que são apresentadas para a rede de investidores, e vai contar como acontece tudo, não é? Super bem-vinda. Ela ganha um abraço. Eu sou favorita. Bom, muito obrigada, Maria Rita, carinhosamente chefa, que é como a gente chama ela. Bom, como a Maria Rita falou, eu cuido de toda a etapa de seleção e atração das startups, até vocês se apresentarem para os nossos investidores. Então, vou contar o nosso processo. É importante vocês saberem que o processo da Anjos, ele é nosso, mas ele é muito semelhante com as outras redes. Então, podem usar isso para muitos processos das outras redes também. O que eu vou falar aqui, para vocês não se perderem, porque é bastante informação em pouco tempo. Em que momento vocês devem decidir pela captação? Então, para que serve esse dinheiro? Aonde ele deve ser usado? Depois, o material necessário. Então, decidir captar, faz sentido, esse é o meu momento, o que eu preciso apresentar para começar essa conversa com os investidores. E depois, as etapas de avaliação, e aí, nesse caso, é particular da Anjos, mas, como eu falei, todas as redes são semelhantes. Antes de eu começar, falando sobre todos os níveis, eu quero que vocês entendam que o funil do investimento anjo é muito grande. Até acho que foi a Priscila que falou no painel sobre o funil da Artemisia para fazer a seleção deles, 1000 para 10. Então, o investimento anjo é a mesma coisa. Assim, acho que todo mundo que está aqui sabe, esse não é um ecossistema fácil. Então, a gente trabalha muito para tornar esse processo mais agradável possível para todos vocês. Vocês nem todos vão chegar nesse investido, assim, essa é uma realidade. Mas são muitas etapas que podem ajudar vocês a crescerem, a conhecerem melhor sua startup e, quem sabe, entenderem onde mais vocês podem buscar e já chegar preparados para captar esse investimento. Bom, quais são os motivos para captar? O primeiro deles é o Product Market Fit. A gente é cheio dos termos em inglês, tudo mais. Basicamente, você tem que entender que aquele produto se encaixa bem para o mercado que você quer oferecer ele. Então, eu já tenho aqui o meu MVP rodado, eu já tenho aqui uma receita de 5.000 por mês. Isso aqui não garante nada. Bom, o que eu preciso melhorar para crescer ele? O que eu preciso apresentar a mais? O que falta? É o produto que tem que ser reajustado? É o meu mercado que não está correto? Então, o investimento anjo ajuda muito nesse momento. Além disso, para escalar. Então, assim, já acertei, está tudo lindo, maravilhoso. O que eu preciso para crescer? Então, sair da minha comunidade, do meu grupo pequeno de pessoas que são meus clientes, para tornar aquilo muito grande. E aí, lógico, vai de cada caso. Se eu vou chegar em muitas empresas, se eu vou chegar em muitos clientes finais, se é B2C, B2B, enfim. Mas o negócio é fazer isso aqui ficar muito grande em pouco tempo. E vocês não devem estar no limite do caixa. Corda no pescoço é o pior momento para captar investimento anjo, porque, assim, ou vocês vão se dar mal na negociação, ou a negociação não vai sair. Então, vocês têm que captar na hora que vocês não precisam daquele dinheiro ainda. É muito importante isso. Não espera ficar desesperado para ir atrás, porque dá errado. Ou seja, não captem pelo fluxo de caixa. Como eu falei, a gente quer ver o Product Market Fit e ver o produto escalar. Não é para fluxo de caixa, não é para queimar, não é para a sua operação. Se é para a sua operação, você precisa de um empréstimo e não de um investidor anjo. Não é para ser pago com salários em maioria. Lógico, vocês têm que crescer, o time tem que aumentar, vocês têm que ter muito mais gente e pagar muito mais salário. Mas não é para grande parte daquela rodada ser para isso, senão não vai sobrar valor para fazer o resto acontecer. Então, é uma questão simples, você não pode gastar tudo em salário, senão o resto não vai ser executado.
Lógico que existe bom senso, a gente entende que cada caso é um caso, cada setor é um setor, mas, em sua maioria, não é essa a função do investimento anjo. E, por último, não é para desenvolver o seu MVP. No painel, eles já falaram, o MVP tem que estar desenvolvido, muitas vezes, para as aceleradoras. Então, para investimento anjo, que já pulou mais uma etapa, é essencial. Não é para isso que investimento anjo serve. Para esse momento, vocês têm outras formas de captação. O Cássio falou hoje, colocou aqui uma lista de 30 lugares, 30 formas de captar. Para captar MVP, é alguma dessas, ou até mesmo com o próprio dinheiro dos empreendedores. Bom, agora, em relação ao momento. Então, razões para vocês captarem todas explicadas. Em qual momento a sua startup deve estar? Como eu falei, MVP de vocês todos rodados. Métricas. A gente sabe que é muito difícil ter muito número nesse momento. E que cada caso é um caso. Então, quem vende para a empresa, às vezes tem um grande cliente. Para quem vende B2C, tem lá 5 mil usuários. Aí vai cada caso. Mas vocês têm que conhecer o número de vocês. E para o investidor, qualquer número vale. Mais para frente, no próximo painel, eles vão contar para vocês o que eles olham, mas eu já adianto. Tragam todos os números que vocês têm. Primeiro cliente, quantas vendas a gente já fez, quais são os históricos que a gente tem, o que já deu certo, o que deu errado. O número é o que prova que a sua ideia está sendo executada. Bem ou mal, com correções, enfim. O que importa é ter coisa acontecendo. Tamanho de mercado. Nicho não atrai investidor anjo no geral, porque é simples assim, ele não vai conseguir escalar, isso não vai ser lucrativo e não faz sentido para esse tipo de investimento. Pode ser muito bom para o seu negócio, pode ser bom para você ter sua renda, mas não funciona para investimento anjo. E agora o mais importante e mais difícil, porque ele é complexo de entender, que é o cap table organizado e o time completo. Cap table é a tabela acionária, quem faz parte da sua empresa, quem são os sócios. O que significa um cap table organizado? O investimento anjo é a primeira ou a segunda rodada de captação, normalmente. Então, você já passou por Friends and Families, ou, às vezes, já passou por aceleradora, e agora você vem captar com o investidor. É muito importante que vocês detenham grande parte da empresa, vocês, empreendedores. Então, pelo menos mais de 80% tem que estar com vocês. Senão, a conta não fecha na hora de captar lá na frente para as próximas rodadas. Então, os investidores não vão entrar agora porque eles sabem que não vai dar uma saída. Se você tem um cap table desorganizado, então, putz, lá atrás eu não conhecia isso, não sabia como era valuation, dei muita participação para um amigo meu que entrou com um pouco de dinheiro, dei muita participação com alguém que passou no meu caminho, eu não sabia que não podia, não tem problema. Senta e conversa com essa pessoa antes de captar, porque isso vai frear os investidores. Ou então, já chega para o investidor falando, eu conheço esse problema, eu estou resolvendo, vamos conversando enquanto eu resolvo isso aqui. Não deixem isso passar, porque vai dar dor de cabeça. Time completo. Tenham um time que funcione para todos os lados. Então, os founders têm que se conhecer, eles têm que saber trabalhar junto, têm que ser complementar. Óbvio, nenhuma empresa, nenhuma startup é completa no momento de investimento anjo, mas conheçam o que vocês têm, o que vocês não têm, reconheçam como é esse relacionamento e mostrem isso para os investidores. Por que vocês estão trabalhando juntos, o que vocês já fizeram, de onde vocês se conhecem, o que vocês sentem falta. Isso é muito importante. O empreendedor sozinho não vai chegar lá na frente. Bom, o material. Então, lindo, maravilhoso, estamos no momento certo, já temos todos os números que a gente precisa. O que eu preciso fazer para começar a falar com o investidor? Tá? Isso aqui é assim, bater na porta e dar bom dia. Não é fechar o investimento. Para fechar o investimento, vai ter mais tarde um painel com o Tom, que também trabalha na Anjos, e explica para vocês que daí o caso já é complexo. Sobre bater na porta do investidor. Primeiro, tenha o seu pitch deck. É a apresentação, PowerPoint, assim, lindo, maravilhoso. Lógico, existem milhares de modelos que vocês vão encontrar e, de novo, é repetitivo, mas é verdade. Cada caso é um caso. Mas o mínimo, o problema que você está resolvendo. Não gastem muito tempo no problema se ele for óbvio. Então, assim, se você vai falar sobre uma solução para a educação, não gaste 3 minutos sobre educação. Todo mundo sabe que educação é um problema. Em 10 segundos, o seu investidor já entendeu o que você resolve. Fala do mercado, então, qual que é o tamanho, quais são as projeções, o que você entende, qual que é a sua inovação, o time,
o que vocês já fizeram até aqui, e a captação. Então, estou captando tal valor para chegar em tal lugar, que preciso de tais tipos de conhecimento. Isso aqui, no próximo painel, vai falar um pouquinho mais. Ensaie a sua fala. Tem um pitch de 10 minutos, até 10 minutos para falar com investidores, em possíveis apresentações. E, mais importante, tenha o de 2 minutos. Vocês podem conhecer aqui fora no café um investidor, vocês podem conhecer em qualquer hub de inovação. Esteja pronto para apresentar a sua solução. Ensaia ela com alguém que não conhece ela, não conhece tão bem. Então, um amigo que não sabe muito bem o que você faz, pega alguém que não sabe todos os detalhes e vê se ele realmente entendeu e se você foi claro. Porque esses 2 minutos são a sua paquera que podem ou não render uma conversa lá na frente, né? E aí, como eu falei, o valor da sua rodada. É muito importante que vocês sejam práticos, simples e sinceros. Não adianta mascarar em números maravilhosos. Ah, isso aqui funciona super bem, o CAC é tanto, o meu LTV é tanto, porque eles descobrem. Então, assim, seja sincero, mostre o que você já fez e as coisas vão dar certo. Bom, quais são os valores e prazos da nossa rede? E aí, das outras redes são muito semelhantes. Em uma rede de investidor anjo, você capta de 200 até 800 mil reais. A gente trabalha com co-investimento entre outras redes de anjo e alguns fundos, chegando até 1,5 milhão. Óbvio que quando você coloca mais valor e mais gente, fica um pouco mais complexo, mas dá para sair também e funciona legal. Os nossos prazos. A avaliação da Anjos do Brasil leva 1 mês, em 3 etapas, que eu já vou falar para vocês. E depois vocês se apresentam os nossos encontros. A gente tem, hoje em dia, núcleo em 6 cidades. Núcleo significa que vocês se apresentam presencialmente para os investidores da rede. Então, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. Não esqueci. Todos esses têm encontros presenciais, falam com vocês apresentam para os nossos investidores, mas se você não é de nenhuma dessas cidades, não tem problema, a gente compartilha os projetos no Gush. Gush é uma plataforma usada por muitos fundos e redes de anjo, a Anjos do Brasil usa. E lá todos os nossos mais de 450 investidores têm acesso, vão ler e vão conhecer o seu projeto. Depois disso, a captação dura de 3 a 5 meses, vamos explicar mais para frente. Por isso, comece com 8 meses antes. É muito importante que vocês tenham tempo, a corda não esteja no pescoço e vocês possam se preparar muito bem para esse processo. Eu já vou falar sobre as etapas da nossa avaliação, mas antes disso é importante vocês entenderem que todas as etapas podem passar por esses 3 direcionamentos. O primeiro é declinado. Como eu falei, o funil é muito grande. Isso não quer dizer que o seu projeto não é bom. Tá? Se a Anjos do Brasil não aprovou vocês, é porque não tem fit com a rede naquele momento, alguma coisa ainda não faz sentido, ou a gente já viu muitos semelhantes, já apresentou, enfim, tem muitos critérios que não significa que o projeto não é bom. Então, não passou na Anjos, beleza, segue a vida, vamos para a próxima rede, vamos para os outros formatos de captação, não desistam por isso. Submissão futura. Tem muitos projetos que chegam para a gente, às vezes até saindo das aceleradoras, muito lindos, faltando assim 3, 4 meses de trabalho para fechar alguns contratos, melhorar algumas métricas. Então, a gente acompanha vocês nesses 2, 3, 4 meses. Vocês vão atualizando a gente até ficar pronto para poder apresentar para a nossa rede. E aprovados, que vocês apresentam nos nossos encontros e são compartilhados com toda a nossa rede de investidores. Bom, agora a parte, acho que mais curiosa para todos, que são as etapas da nossa avaliação. Então, como que eu apresento o meu trabalho, o meu projeto para os investidores da rede da Anjos? Primeiro, subscreve no Gush. Então, vocês inscrevem lá, eu vou mostrar no final o link. Pitch deck, pitch, números básicos, enfim. Eu quero saber em que momento vocês estão. Basicamente é isso. Depois é o screening. O screening é uma conversa que vocês vão fazer comigo. Então, todos que estiverem aqui se inscreverem na Anjos vão falar comigo depois. É uma conversa de 1 hora, mais ou menos. Vocês apresentam o pitch, eu tiro as dúvidas. Vocês tiram as dúvidas com a gente. Eu tento ajudar o máximo possível nesse momento, porque a gente sabe que o funil é grande e não necessariamente, por estar no screening, vocês vão chegar lá na frente, mas tirem proveito já dessa fase. Depois, falar com os nossos investidores. Como eu falei, a gente tem uma rede de mais de 450 investidores. Todos são C-level, eles são muito bons, são de todos os setores possíveis e imagináveis. Então, a gente usa o máximo possível esse conhecimento. Como?
Eu chego com um projeto que vocês me apresentam, vamos supor, uma food tech, uma solução para alimentação. Eu vou chamar na minha rede os investidores que têm conhecimento e interesse e que podem agregar valor para vocês. Eles vão fazer uma conversa com vocês de 1 hora, quase uma mentoria, /avaliação, onde vocês aprendem muito com eles, porque eles são pessoas super bem formadas e conhecem muito do setor, e eles aprendem muito com vocês conhecendo o modelo. Depois dessa conversa, eles passam para a gente a avaliação, e aí a gente consegue ter 3 opiniões. Então, a avaliação da Anjos do Brasil e 2 investidores experientes naquele setor. Com isso, a gente fecha a avaliação e convida vocês, ou não, para apresentar no nosso encontro. E daí a gente tem a preparação final, feita com todos que vão apresentar. Essa preparação final envolve 1 ou 2, às vezes até 3, se for o caso, conversas comigo, onde a gente alinha o pitch, ensaia várias vezes, fala das perguntas que vão aparecer, prepara material. A gente quer que vocês cheguem lá muito bem e que tudo dê certo e vocês captem o necessário. Então, a gente faz o máximo que dá para vocês chegarem lá lindos, maravilhosos. Lógico que o trabalho, no final, é de vocês, mas a gente quer apoiar o máximo possível. Bom, acho que esse é o básico do que a Anjos faz hoje em dia na parte de atração e seleção, mas o que eu queria deixar aqui é sobre o nosso processo ser cada vez mais pró-empreendedor. Então, a gente quer agregar valor em todos os momentos, o funil é muito grande, a gente sabe disso, captar é difícil, empreender é difícil. Então, usem todas as etapas para tirar algum proveito, seja a conversa comigo, seja a conversa com os investidores, seja na hora de preparar o material para apresentar. Façam um bom uso, a gente quer fazer isso o melhor possível para vocês e vocês conseguem ter algum valor agregado naquele final. Então, é isso. Queria agradecer. Eu vou ficar aqui no coffee. Se tiverem dúvidas, podem falar. Esse aqui é o link para vocês submeterem o projeto. Só submetam se fizer sentido. Então, a gente sempre aceita inscrições, não precisa ser agora. Está tudo certo. E é isso. Muito obrigada. Arrasou, né? Muito bem, Brenda. Arrasou. É muito legal isso, porque aí todo mundo vai começar a entender, né? Às vezes parece que como funciona uma rede de investidores é um mistério. Claro que a gente explicou como a Anjos do Brasil funciona, mas os processos de todas as outras redes de investidores são muito parecidos. E o que a gente sempre reforça para você que quer buscar investimento anjo ou que quer investir é participe de uma rede. São muitas as redes no Brasil. Eu tenho que defender a minha e dizer que a minha é a mais legal de todas, mas todas são muito bacanas. Procure uma rede que faça sentido tanto para você captar quanto para você investir. Você vai encontrar muito mais apoio dentro de uma rede de investidores anjo.